Ele a enterrou por dinheiro, certo de que nunca mais a veria. 18 anos depois, ao ser operado, ela era cirurgiã-chefe. Quando ele achou que venceu, começou a sua sentença. Inscreva-se no canal e ative o sino. A vida de Ana Clara Fonseca era como um sonho. Aos 28 anos, médica cardiologista formada pela USP, ela tinha tudo. Carreira brilhante nos Jardins, um apartamento na Faria Lima e Marcelo Andrade, o marido charmoso que havia conquistado seu coração 3 anos antes num evento no Rio. O que Ana Clara não sabia era que cada beijo, cada promessa, cada "eu te amo" sussurrado era calculado. Marcelo havia estudado cada detalhe da herança dos Fonseca, 32 milhões de reais em propriedades, ações e investimentos. Ele não amava a Ana Clara, amava o dinheiro dela. Foi numa terça-feira de março que tudo desmoronou. Ana Clara chegou cansada do plantão. Marcelo a recebeu com um jantar romântico, vinho importado. Meia hora depois de beber, ela sentiu tonturas. "Marcelo, não estou bem", murmurou antes de desabar. O vinho estava envenenado. Dr. Hélio Mendes, colega corrupto de Marcelo, havia fornecido drogas que simulavam morte cerebral. Quando Ana Clara colapsou, uma ambulância particular a levou não para o hospital, mas para uma clínica clandestina em Guarulhos. Ali, Hélio falsificou o atestado de óbito. "Falência múltipla dos órgãos", ele escreveu, mãos tremendo ao assinar. Ana Clara não estava morta. Estava dopada, paralisada, consciente de tudo, mas incapaz de se mover. Marcelo agiu rápido. Apresentou o atestado ao advogado da família, alegou necessidade de enterro imediato por questões sanitárias. Em 48 horas, Ana Clara Fonseca foi declarada morta e enterrada no cemitério do Morumbi. O pesadelo real começou quando ela acordou na escuridão total do caixão. Bateu na tampa até as mãos sangrarem, gritou até a garganta rasgar. Ninguém ouvia. Estava 6 palmos abaixo da terra, enterrada viva pelo homem que jurou protegê-la. Foram os coveiros Sebastião e seu colega que a salvaram. Trabalhando de madrugada, ouviram sons abafados vindos de uma cova recente. Quando abriram o caixão, encontraram Ana Clara em estado de choque, coberta de sangue, mas viva. "Santa Maria, Mãe de Deus", Sebastião murmurou. Ele a levou para casa em Paraisópolis. Sua esposa, Dona Maria, cuidou da moça como pôde. Ana Clara passou 3 dias catatônica antes de conseguir contar a verdade aos pedaços. Entre choros convulsivos. "Você precisa desaparecer." "Menina", disse Dona Maria, "se voltar agora, ele termina o serviço." Ana Clara entendeu. Sem documentos, sem dinheiro, sem provas, só tinha a palavra dela contra um atestado oficial. Então fugiu. Numa noite chuvosa, escondida em um caminhão, deixou São Paulo rumo ao Rio de Janeiro, instalou-se na Cidade de Deus, numa pensão onde ninguém fazia perguntas. Sobrevivia limpando casas, lavando roupas, vendendo água na praia. A médica brilhante agora usava chinelos gastos e cheirava a desinfetante. Mas o pior não era a pobreza material, era sentir um buraco dentro de si, como se parte dela tivesse ficado naquele caixão. Enquanto isso, Marcelo vivia seu auge. Vendeu o apartamento, comprou cobertura em Moema, trocou de carro 3 vezes. Frequentava restaurantes caros, sempre com mulheres diferentes. Dr. Hélio recebeu 2 milhões, pagou dívidas, mas a culpa o corroía. Bebia para esquecer a imagem dela sendo colocada no caixão. Os meses viraram anos. Ana Clara estava no 3º ano de exílio quando atingiu o fundo do poço. Era sexta-feira, noite chuvosa. Ana Clara voltava do trabalho quando ouviu gritos. Um rapaz de 17 anos havia sido esfaqueado, 3 perfurações no abdômen. O instinto médico acordou. Ela correu, rasgou a própria camisa para fazer compressas, tentou estancar o sangue. "Aguenta firme, olha para mim." Mas sem equipamento, sem ajuda, era inútil. O menino morreu em seus braços. "Mãe", foi sua última palavra. Ana Clara ficou ali, ajoelhada na chuva, coberta de sangue. Algo se quebrou dentro dela. Eu era médica, salvava vidas. E agora nem isso eu consigo fazer. Aquela foi a noite mais escura. Ela considerou desistir de tudo. Passou 2 dias sem levantar. No 3º veio a febre, infecção de algum corte. Delirante, foi levada ao Hospital Souza Aguiar.
E ali, o destino colocou Dona Yara Santos em seu caminho. Yara, 68 anos, ex-enfermeira-chefe, tinha presença que comandava respeito. Fazendo o trabalho voluntário, ela notou Ana Clara, as mãos delicadas apesar dos calos, cicatrizes típicas de quem trabalhou com bisturis, a forma como observava procedimentos médicos, mesmo inconsciente. Quando Ana Clara acordou 3 dias depois, Yara estava ao lado da cama. Bem-vinda de volta. Você era médica? Yara disse. Não era pergunta, Ana Clara desabou. Contou tudo. O marido, o enterro, a fuga. Yara ouviu em silêncio. Você pode continuar morta ou pode viver de novo. Mas precisa saber. O segundo caminho é duro. Vai doer? Você vai querer desistir 100 vezes. Eu não ofereço piedade. Ofereço uma chance. Ela se levantou para sair. Mas Ana Clara chamou. Por que está fazendo isso? Yara se virou, lágrimas nos olhos. Há 20 anos, minha filha Sofia se casou com um homem charmoso. 3 anos depois, ele a espancou até a morte por causa de dinheiro. Eu não pude salvá-la, mas posso te ajudar. Eu quero, Ana Clara disse firme. Quero viver de novo. Os 6 meses seguintes foram intensos. Na casa de Yara, em Santa Teresa, Ana Clara acordava às 5 para correr. Depois estudava medicina o dia inteiro. Yara era professora implacável. Se Ana Clara errava, estudava o capítulo inteiro de novo. Se demonstrava cansaço, Yara perguntava. Você acha que Marcelo está cansado gastando seu dinheiro? Mas não era só crueldade. Yara ensinou o mais importante. Como desaparecer e ressurgir com nova identidade. Eu tenho contatos, explicou. Não é legal, mas é necessário. Você vai precisar de documentos novos, história nova, passado inventado. Yara usou 15 mil reais das economias para comprar a identidade perfeita. Ana Clara Fonseca deixou de existir. Nasceu Elisa Vasconcelos, médica formada no Nordeste buscando se especializar. Segunda parte do plano, Yara anunciou. Você vai sair do Brasil. Se especializar lá fora, construir currículo internacional, virar autoridade. Quando voltar, vai voltar pelo portão da frente como conquistadora. Ana Clara tinha 6 meses para se preparar. Estudou inglês de manhã, medicina à tarde, inglês à noite. A determinação a transformava. Não era mais a médica ingênua. Estava surgindo algo mais duro, mais focado, mais perigoso. 18 meses depois, Elisa Vasconcelos embarcou para Lisboa. Havia sido aceita em especialização em cirurgia cardiotorácica na Universidade de Lisboa. A despedida foi curta. Você agradece voltando como alguém inesquecível, disse Yara. Agora vai. E não olha para trás. Portugal não teve piedade. A residência era brutal. Plantões de 36 horas, estudos nos intervalos. Mas Elisa tinha motivação além da medicina. Cada cirurgia que aprendia era uma arma sendo forjada. O chefe da residência notou. Tem algo em você. Não sei se é ambição ou vingança, mas está te fazendo excelente. Ela apenas sorriu. Só quero ser a melhor, doutor. Os anos passaram em névoa de cirurgias e estudos. Elisa se especializou em procedimentos cardiovasculares complexos, publicou artigos, ganhou prêmios. Depois foi para Londres fazer fellowship no Royal Brompton Hospital. Ficou conhecida como a Doutora de Gelo, pela frieza cirúrgica. Foram 8 anos no exterior. 8 anos construindo uma identidade tão sólida que Ana Clara parecia fantasma distante. Foi numa conferência em Zurique que a oportunidade surgiu. Elisa apresentava estudos sobre cirurgia cardíaca quando um homem na plateia a observou com interesse particular. Doutora Vasconcelos, impressionante, disse após em português. Me chamo Eduardo Ribeiro, diretor do Hospital Santa Cruz, em São Paulo. Procuramos alguém para a cirurgiã-chefe. Alguém exatamente como você. O coração de Elisa perdeu uma batida. São Paulo. Depois de 8 anos, a porta estava se abrindo. Vou considerar com muito carinho. Ela considerou por 3 segundos. Naquela noite ligou para Yara. Recebi oferta. Cirurgiã-chefe em São Paulo. Silêncio. Então, você está pronta? Elisa olhou seu reflexo. Viu mulher forte, poderosa, implacável. Estou pronta. 3 meses depois, doutora Elisa Vasconcelos chegava a Guarulhos. Salário de 40 mil mensais, apartamento fornecido,
autonomia completa. O Santa Cruz era hospital de elite no Itaim Bibi, atendendo a alta sociedade paulistana, exatamente onde pessoas como Marcelo Andrade seriam tratadas. Elisa se estabeleceu rapidamente. Em 3 meses, seu departamento era mencionado como um dos melhores da América Latina. Mas nas horas vagas, ela investigava, contratou Wagner Almeida, ex-policial federal especializado em casos financeiros. Preciso de informações sobre alguém. Completas. Marcelo Andrade, empresário em Moema. 3 semanas depois, Wagner entregou o dossiê de 200 páginas. Elisa leu em uma noite. Marcelo havia torrado os 32 milhões em má gestão e vida luxuosa. Agora vivia de fachada, apartamento hipotecado, carro alugado, dívidas acumuladas. Mantinha a imagem de empresário filantropo, mas estava a meses da falência. O mais interessante, ele tinha hipertensão severa, diabetes mal controlada, histórico familiar de aneurisma cerebral. O pai morrera aos 57 do mesmo problema. É só questão de tempo, Elisa murmurou. Seu corpo vai te trair. O dossiê também trazia informações sobre Hélio. Os 2 milhões tinham evaporado em 3 anos, dívidas de jogo. Perdeu a licença médica, vivia de bicos numa kitnet em Guarulhos. Durante os meses seguintes, Elisa se tornou presença estabelecida nos círculos médicos de elite. Era convidada para jantares, eventos, sempre observando, esperando. O encontro finalmente aconteceu num evento beneficente no Clube Paulistano. Elisa estava no bar quando ouviu a voz, aquela voz que sussurrou promessas. Aquela voz que ordenou seu enterro. Ela se virou, ali estava Marcelo. Mais velho, peso extra, olheiras. Mas ainda era ele. Doutora Vasconcelos, venha conhecer Marcelo Andrade, benfeitor dedicado, disse Dr. Ribeiro. Elisa estendeu a mão. Marcelo a apertou, olhos percorrendo ela, avaliando, sem reconhecimento algum. Prazer, doutora. A médica prodígio que conquistou a Europa. É apenas meu trabalho. Ele se inclinou mais perto. Espero que não sejamos estranhos por muito tempo. Era paquera. O mesmo charme superficial de sempre. Que gentil. Mas sou dedicada ao trabalho. Com licença. Ela se afastou, coração batendo forte. Trancou-se no banheiro por 5 minutos, respirando fundo. Ele não a reconheceu. Por que reconheceria? Ana Clara estava morta há 18 anos. Logo, ela sussurrou ao espelho. Muito em breve, você vai lembrar quem eu sou. Nas semanas seguintes, Marcelo tentou várias vezes iniciar conversas. Elisa era sempre educada, mas distante. Isso apenas aumentava o interesse dele. Então, o universo entregou a oportunidade. Segunda-feira chuvosa. Ligação de emergência. Paciente sendo transportado às pressas. Aneurisma cerebral. Situação crítica. Nome: Marcelo Andrade, 52 anos. O tempo parou. Então Elisa sorriu. Não era sorriso gentil. Estou a caminho. Marcelo foi levado direto ao centro cirúrgico, semiconsciente, reclamando de dor intensa. Elisa entrou na sala de pré-operatório. Ele estava pálido, suando, aterrorizado. Doutora, eu vou ficar bem? Elisa pegou o prontuário, fazendo-o esperar. Senhor Andrade, você tem aneurisma cerebral sangrando. É grave. Vamos operar imediatamente. Eu posso morrer? Ela se inclinou, deixando algo escuro aparecer em seus olhos. Todos podemos morrer, Marcelo. Especialmente quando achamos que enterramos nossos pecados fundo o suficiente. Ele piscou, confuso. A cirurgia durou 7 horas. Elisa observou através do vidro. Dr. Mendonça trabalhava com precisão, clipando o aneurisma com sucesso. Elisa poderia ter terminado ali. Um deslize, uma complicação inevitável. Mas onde estaria a justiça? Morte seria misericórdia. Ela queria que ele vivesse para enfrentar a verdade. Naquela noite, Elisa visitou a kitnet de Hélio Mendes. O homem que abriu era magro demais, mãos trêmulas, olheiras profundas. Dr. Hélio Mendes? Sou Elisa Vasconcelos, médica no Santa Cruz. Preciso falar sobre um caso antigo. Ana Clara Fonseca. A cor drenou do rosto dele. 18 anos desde que você falsificou um atestado, desde que ajudou Marcelo Andrade a enterrar uma mulher viva. Quem é você? Como sabe disso? Elisa deu um passo. Sei tudo. A clínica clandestina, os 2 milhões, cada detalhe sórdido. Ela estava morta.
Hélio explodiu. Mentira. Você dopou ela com substância que simulava a morte cerebral. Sabia que estava viva. E a condenou mesmo assim. Hélio desabou em cadeira, rosto entre as mãos. Ele ofereceu tanto dinheiro. Eu estava afogado em dívidas. Mas ela sofreu. Acordou naquele caixão. Arranhou até sangrar. Gritou até perder a voz. Deus do céu! Quero que confesse, oficialmente. Em troca, garanto que não vai para a prisão pelo resto da vida. Como pode garantir? Deixe comigo. Você tem 24 horas, amanhã volto. Ou está pronto para confessar, ou entrego às autoridades cada evidência contra você. Ela foi à porta, mas parou. Ah, seu velho parceiro Marcelo está no Santa Cruz agora? Teve aneurisma? Sobreviveu, mas quando acordar, vai descobrir que o passado o alcançou. Você decide se quer ser arrastado junto ou se salvar. Marcelo acordou 48 horas após a cirurgia. Elisa estava de plantão quando recebeu notificação. Desceu imediatamente. Como está? Perguntou ao Dr. Mendonça. Surpreendentemente bem. Sem déficit neurológico. Teve muita sorte. Elisa se aproximou. Marcelo estava confuso. Efeitos da anestesia ainda presentes. Doutora? Senhor Andrade, bem-vindo de volta. A cirurgia foi sucesso. Vai se recuperar completamente. Obrigado. Você salvou minha vida. Eu? Não, foi Dr. Mendonça. Mas está certo sobre uma coisa. Sua vida foi salva. Ela se inclinou. Por enquanto, antes que ele pudesse perguntar, uma enfermeira entrou e Elisa se afastou. Naquela noite, voltou a kitnet de Hélio. Ele abriu antes que terminasse de bater olhos vermelhos. Vou fazer. Vou confessar tudo. Já providenciei advogado criminalista. Ele vai negociar delação premiada. Você confessa sobre Marcelo, entrega evidências, testemunha. Em troca, pena reduzida. Como conseguiu isso tão rápido? Tenho recursos e motivação. Tirou o envelope. Há aqui o contato do advogado. E tem mais. Você vai escrever agora, com suas palavras, tudo o que aconteceu naquela noite de 2007. Com mãos trêmulas, Hélio escreveu. Levou 2 horas. Contou tudo, como Marcelo o procurou, como planejaram a droga, combinação de propofol e sedativos, a clínica, o enterro, o pagamento. Eu pensava nela todo dia, escreveu no final. Mereço pagar, mas Marcelo merece mais. Ele planejou tudo, casou com ela só pela herança. Deu a ordem, eu fui apenas o covarde que obedeceu. Elisa guardou as folhas. Obrigada, fez a coisa certa. Por que está fazendo isso? Você não é policial, Elisa olhou longamente. Porque justiça importa. E algumas dívidas levam tempo, mas eventualmente chegam à porta. Dias depois, Dr. Roberto Cavalcante, o advogado contratado, leu a confissão e assobiou. Isso é dinamite. Esse Marcelo vai passar décadas na prisão. É tudo verdade. Vou contatar a promotoria. Mas vai levar semanas? Não temos semanas. Marcelo tem alta em menos de 1 semana. Preciso que confissão seja oficial e mandado emitido antes disso. Elisa deslizou o cheque substancial. Faça acontecer. Enquanto isso, Marcelo se recuperava. No 5º dia, estava lúcido. Elisa entrou, encontrando-o no tablet, checando e-mails. Doutora Vasconcelos, já me sinto quase normal. Seus números estão estáveis. Dr. Mendonça disse que pode ter alta amanhã ou depois. Ótimas notícias. O hospital me deixa claustrofóbico. Ele riu. Claustrofóbico. Como caixão fechado. Imagino. Ficar preso em espaço pequeno sem controle à mercê de outros. Deve ser aterrorizante. Exatamente. Ele a olhou. Gostaria de agradecer apropriadamente. Talvez um jantar? Não seria apropriado. Quando eu tiver alta, não serei mais seu paciente. Vamos, apenas um jantar. Ela sentiu náusea. Ele estava flertando, usando o mesmo charme. Vou considerar. Mas agora preciso ir. Quase na porta, ele a deteve. Doutora, quando estava acordando da cirurgia, você disse algo sobre o passado alcançar as pessoas? Ou imaginei? Elisa considerou revelar ali, mas não. Ainda não. Deve ter sido a anestesia. Faz ouvir coisas estranhas. Descanse. No dia seguinte, Roberto ligou. Consegui. Promotoria está interessada. Hélio dá depoimento hoje. Se tudo confirmar, mandado sai amanhã. Excelente, mas vão precisar exumar o corpo. Do túmulo de Ana Clara Fonseca. Para confirmar que ela não está lá. Elisa fechou os olhos. Façam o necessário.
Às 8 da noite, Elisa entrou no quarto de Marcelo. Ele assistia TV, relaxado. Doutora Vasconcelos. Visitas noturnas? Vim falar sobre sua alta. Ela fechou a porta, sentou. Você se lembra de Ana Clara Fonseca? O sorriso congelou. Olhos arregalaram. O que? Como você... Responda. Ela era minha esposa. Morreu há muitos anos. Por que pergunta? Ela morreu? Tem certeza? Eu estava lá. Teve falência dos órgãos. Foi súbito. Ele estava pálido. Você estava lá quando a dopou. Quando Hélio Mendes falsificou o atestado. Quando a colocou num caixão viva e ordenou que fosse enterrada. Quem diabos você é? Marcelo tentou levantar. Como sabe disso? Hélio confessou. Tudo. Está dando depoimento agora. Detalhes completos de como planejaram assassinar uma mulher pela herança. Não. Não. Hélio não faria isso. Fez porque está apavorado. E quando exumarem o túmulo dela amanhã e encontrarem vazio, suas mentiras vão desmoronar. Exumar? Não podem e vão. Amanhã o Morumbi será cenário de investigação criminal. Seu nome está no centro, Marcelo desabou. Por favor. Não sei quem você é, mas posso te pagar. Não quero seu dinheiro. Então o que quer? Elisa ficou em silêncio. Então começou, voz baixa, mas pesada. 18 anos atrás, uma mulher acordou na escuridão absoluta. Estava num caixão, enterrada viva. Suas unhas sangraram arranhando madeira. Gritos não foram ouvidos. Passou horas, Marcelo, no terror mais profundo que ser humano pode sentir. Marcelo olhava com horror crescente. Ela foi salva por milagre. Mas mesmo salva, estava destruída. O homem que amava havia roubado tudo. Não apenas herança, mas sua existência. Não, essa mulher passou anos no exílio. Na miséria. Mas sabe o que não fez? Não desistiu. Se reconstruiu. Virou uma das melhores cirurgiãs da Europa. E voltou. Elisa parou ao lado da cama, olhando nos olhos dele, para encontrar o homem que tentou matá-la deitado numa mesa de cirurgia, sua vida nas mãos dela. A cor drenou. Marcelo procurou no rosto dela e viu. Algo nos olhos, na boca, um gesto familiar. Ana Clara, ele sussurrou. Elisa sorriu. Não era gentil. Oi, querido. Sentiu minha falta? O silêncio sugava o oxigênio do quarto. Marcelo estava paralisado. Isso não é possível. Você está morta. Eu te enterrei, você me enterrou viva. A diferença crucial. Uma que vai aprender da maneira mais dolorosa. Mas como sobreviveu? Milagre. Ou o universo não estava pronto para deixar você escapar impune. Ana Clara cruzou os braços. No worship mobs. Os detalhes não importam. O que importa é que sobrevivi. Reconstruí tudo. E agora voltei para destruir sua vida, assim como destruiu a minha. Marcelo tentou se sentar. Ana Clara, por favor, eu posso explicar? Estava desesperado. Tinha dívidas? Mentira. Você sempre foi predador. Desde o primeiro dia estava calculando. Eu era apenas alvo. Não era assim. Eu te amei, mas as coisas ficaram complicadas. Pare. A voz cortou. Não insulte minha inteligência. Passei 18 anos dissecando cada momento do nosso casamento. Agora entendo tudo. Cada gesto cronometrado, cada declaração calculada. Você é fraude. A única coisa genuína é a ganância. Lágrimas escorreram. Por favor. Você não pode me fazer isso. Estava errado, sei que estava... 18 anos. 6.570 dias. Cada um carregando o que você fez. Acha que tempo apaga crime dessas proporções? O que quer? Vingança já conseguiu. Estou quebrado. A herança acabou. Estou em dívidas. Minha vida é mentira. Ana Clara riu sem humor. Acha que falência financeira é suficiente? Você roubou minha vida. Identidade. Anos. Capacidade de confiar. Dinheiro? Gesto desdenhoso. Dinheiro reconquistei. Mas e os anos dormindo na rua? Noites acordando gritando? Humilhação de trabalhar como diarista quando era médica? Vou pagar. De alguma forma, não existe compensação. Existe apenas justiça. Amanhã, quando receber alta, vai encontrar 2 policiais com mandado. Será algemado, levado à delegacia, fichado como criminoso que é. Sua prisão será notícia. História toda sairá. Marido que enterrou esposa viva por herança. Vai virar sinônimo de vilania. Não. Ana, por favor, Hélio cantou. Entregou cada detalhe. Vai testemunhar em troca de pena reduzida.
Você vai enfrentar acusações de tentativa de homicídio, falsificação, fraude. 20 a 30 anos. Tem 52 anos, Marcelo. Vai morrer na cadeia, ele soluçava. Sinto muito. Deus, sinto tanto. Misericórdia? Onde estava sua misericórdia quando me colocou naquele caixão? Quando fingiu chorar no velório? Quando brindou com meu dinheiro, eu era outra pessoa? Pessoas mudam. Não mudou nada. Ainda é o mesmo predador. Tentou me convidar para jantar 3 dias atrás, sem ideia de quem eu era. Ana Clara foi à janela. São Paulo brilhava lá fora. Sabe o engraçado? Quando te vi na mesa de cirurgia, poderia ter terminado ali. Simples acidente cirúrgico. Ninguém suspeitaria, Marcelo prendeu a respiração. Mas não fiz. Sabe por quê? Porque morte seria fácil. Rápido. Você merece viver. Enfrentar cada consequência. Ver vida pública desmoronar, reputação virar cinzas, liberdade ser tirada. Merece anos em cela pequena, apertada, claustrofóbica. Virou-se para sentir fração do que senti. Você é um monstro. Não, Marcelo. Você me transformou nisso. Eu era médica e idealista que acreditava no amor. Você me enterrou e o que saiu foi algo diferente. Forjado pela dor, temperado pela raiva, afiado pelo tempo. Você criou seu próprio algoz, ela foi à porta. Marcelo falou desesperado. E se eu contar algo? Algo que você não sabe, que pode mudar tudo. Parou. Não há nada que mude o que fez. E se não foi só por dinheiro? Havia outras pessoas envolvidas. A herança era maior. Havia negócios escusos da sua família. Virou-se lentamente. Você está mentindo, de novo, tentando criar dúvidas onde não existe. Seu pai, antes de morrer, estava envolvido em pare. A voz ecoou. Meus pais morreram em acidente. Não ouse macular memória deles com mentiras patéticas. Esta é sua última tentativa de manipulação e não vai funcionar. Mas acabou, Marcelo. Aceite, você perdeu. Suas mentiras não têm mais poder. Nada que diga mudará o que acontece amanhã. Abriu a porta. Durma bem. Será sua última noite em cama confortável por muito, muito tempo. Saiu, fechando a porta com firmeza. No corredor, permitiu que suas mãos tremessem antes de recuperar compostura. Foi mais difícil do que esperava, mas estava feito. Ele sabia. E amanhã o mundo saberia também. Ana Clara não dormiu. Ficou na varanda olhando a cidade. Às 2 da manhã, Yara ligou. Eu sei que não está dormindo. Como foi? Confrontei. Ele sabe quem eu sou. E você? Vazia. Pensei que me sentiria triunfante. Mas só me sinto cansada. Vingança é assim, Yara disse. A gente acha que vai trazer paz, mas só traz fechamento. A paz você vai ter que construir depois. Eu sei. Ana Clara, depois de amanhã, quando ele for preso, quando você tiver sua justiça, o que vem depois? Você pensou nisso? Não sei, então pense. Porque se não tiver propósito além da vingança, vai ficar tão vazia quanto ele. Você se tornou médica excepcional de novo. Usa isso. Não para destruir, mas para construir. As palavras ressoaram fundo. Você voltou da morte. Literalmente. Você tem segunda chance. Não desperdiça ela apenas no passado. O futuro ainda pode ser seu. Obrigada. Yara. Ana Clara passou a madrugada pensando não em vingança, mas no que viria depois, às 9h15 da manhã, enquanto Ana Clara estava em cirurgia de revascularização, 2 detetives entraram no Santa Cruz. Foram direto ao quarto de Marcelo. Ele estava acordado, havia passado a noite em pânico. Quando os policiais entraram, nem tentou resistir. Marcelo Andrade está preso por tentativa de homicídio, falsificação de documento, apropriação indébita. Mostraram o mandado. Tem direito de permanecer em silêncio. As algemas clicaram. Enfermeiras assistiam chocadas. A notícia se espalhou como fogo. Marcelo foi levado em cadeira de rodas, escoltado. Repórteres já estavam fora. Alguém vazou. Câmeras, flashes, perguntas gritadas. Caos. Ana Clara terminou a cirurgia 2 horas depois, com sucesso. Quando saiu, uma enfermeira correu. Doutora Vasconcelos. Soube! O senhor Andrade foi preso! Dizem que tentou matar a ex-esposa há 18 anos. Sim, soube. Terrível, não é? Nunca se sabe quem as pessoas realmente são. À tarde. Estava em todos os noticiários. Empresário.
acusado de enterrar esposa viva por herança. Crime perfeito, desmorona após 18 anos. A cobertura era extensa, implacável. Fotos antigas de Ana Clara foram recuperadas. História da herança, do enterro, confissão de Hélio. Tudo exposto. Opinião pública em choque. O que não estava nos noticiários ainda era a conexão entre Ana Clara Fonseca e doutora Elisa Vasconcelos. Ana Clara pediu às autoridades sigilo temporário. Eles concordaram. Naquela tarde, Ana Clara dirigiu ao cemitério do Morumbi. Equipe forense estava exumando o túmulo. Ela observou de longe, atrás de óculos escuros. O caixão foi levantado. Ana Clara sentiu o estômago revirar, memórias inundando, mas se manteve firme. Quando abriram, encontraram exatamente o esperado. Vazio. Completamente vazio, exceto pelo forro rasgado, marcas de unhas ensanguentadas na madeira. Evidências silenciosas de horror. Peritos fotografaram tudo. Coletaram amostras de sangue que seria confirmado como de Ana Clara, provando que esteve ali, viva, lutando. Meu Deus, um perito murmurou. Ela realmente estava viva. Consegue imaginar o terror? Ana Clara podia, não precisava imaginar. Lembrava a cada segundo, ficou até terminarem e lacrassem novamente. Desta vez permaneceria vazio. Monumento não à morte, mas à sobrevivência. Dr. Roberto ligou. A exumação confirmou tudo. Ministério Público está montando caso sólido. Marcelo não tem chance. É vitória garantida. Obrigada. Mas sua identidade vai ser revelada eventualmente. Imprensa fará a conexão. Está preparada? Estou, mas no meu tempo. Darei declaração quando estiver pronta. Naquela noite, Ana Clara foi a um pequeno centro espírita kardecista em Pinheiros. Entrou discretamente, sentando no fundo durante palestra sobre perdão. O palestrante, senhor idoso de cabelos brancos, falava com voz suave. O perdão não é para o outro, é para nós. Não é esquecer, mas libertar nossa alma do ódio. Vingança pode trazer justiça, mas só perdão traz paz. Ana Clara sentiu lágrimas silenciosas. Não estava pronta para perdoar Marcelo. Talvez nunca estivesse. Mas talvez pudesse perdoar a si mesma, por ter sido ingênua, por ter confiado, por ter amado a pessoa errada. Após a palestra, o senhor se aproximou. Tinha o olhar de quem via além da superfície. Você carrega grande peso. Uma injustiça profunda, como sabe, está em seus olhos. Vejo muitas pessoas aqui, todas carregando dores. A sua é antiga, mas ainda queima. Alguém me machucou terrivelmente. Destruiu minha vida. Agora está pagando, mas não me sinto completa. Pensei que justiça traria paz, mas só trouxe vazio, ele assentiu. What is? Justiça fecha feridas, mas não as cura. Para curar, precisa transformar sua dor em algo construtivo. Use sua experiência para ajudar outros que sofreram. Essa é verdadeira vitória. Não apenas sobreviver, mas transcender. Não sei se consigo. Você já provou que consegue. Sobreviveu ao impossível. O resto é apenas escolha. Ana Clara saiu pensativa. As palavras do Senhor, combinadas com o conselho de Yara, estavam plantando sementes de algo novo. 3 semanas depois, Marcelo estava na cadeia, aguardando o julgamento. Sem dinheiro para a fiança que foi negada, estava em cela pequena, dividindo espaço com outros presos. A ironia de estar confinado não passou despercebida. Hélio fechou acordo de delação premiada. Testemunharia contra Marcelo em troca de pena reduzida e regime aberto. Ainda pagaria, mas não décadas na prisão. A imprensa continuava cobrindo intensamente. Era a história que capturava a imaginação pública. Traição, ganância, vítima que voltou dos mortos para buscar justiça. 1 mês após a prisão, Ana Clara decidiu dar o passo final. Convocou coletiva no Santa Cruz. A notícia atraiu todos os principais veículos. A sala estava lotada. Quando Ana Clara entrou vestindo terno elegante, o silêncio se instalou. Os repórteres sabiam que algo grande estava por vir. Dr. Ribeiro fez a introdução. Hoje, doutora Elisa Vasconcelos tem declaração importante sobre o caso Marcelo Andrade. Ana Clara se posicionou no pódio, olhando para câmeras e rostos ansiosos. Respirou fundo. Meu nome, começou, voz clara, não é Elisa Vasconcelos. Esse é nome que adotei por necessidade, por sobrevivência.
Meu nome verdadeiro é Ana Clara Fonseca. Silêncio explodiu em exclamações. Câmeras dispararam. Repórteres gritavam perguntas. Dr. Ribeiro estava pálido. Ana Clara levantou a mão pedindo silêncio. Gradualmente, a sala se acalmou. 18 anos atrás, meu marido Marcelo Andrade tentou me assassinar pela herança. Com a ajuda de médico corrupto, me dopou, falsificou o atestado de óbito e me enterrou viva. Acordei naquele caixão. Passei horas em terror absoluto antes de ser resgatada por milagre. Pausa. Os repórteres estavam hipnotizados. Após escapar, não tinha como provar o crime. Sem documentos, sem recursos, com medo que Marcelo terminasse o serviço. Então fugi. Passei anos na miséria, trabalhando em subempregos. Eventualmente, reconstruí minha carreira médica sob nova identidade. Me especializei na Europa, me tornei cirurgiã-chefe, acumulei não apenas riqueza, mas respeito. Olhou para a câmera principal. Voltei ao Brasil especificamente para buscar justiça. Não apenas criminal, mas moral. Queria que Marcelo soubesse que sua vítima não apenas sobreviveu, mas prosperou. Que se tornou mais forte do que ele jamais seria. Que enquanto ele desperdiçou fortuna roubada em aparências, eu construí algo real, através de trabalho e mérito. Doutora Fonseca, planejou tudo desde o início? Um repórter gritou. Aceitei posição no Santa Cruz porque era oportunidade profissional excelente. Que Marcelo era benfeitor aqui foi providencial. Destino. Não forcei ele a ter aneurisma. Mas quando foi trazido, vi oportunidade de confrontá-lo. De fazer justiça finalmente acontecer. Como conseguiu confissão do Dr. Mendes? Através de investigação e confrontação. Hélio vivia com culpa há 18 anos. Quando confrontado com evidências e oportunidade de aliviar consciência em troca de pena reduzida, ele desabou. Culpa é prisão poderosa. O que sente agora? Ana Clara pensou cuidadosamente. Sinto que justiça foi feita, mas não sinto o triunfo que imaginei. Vingança, descobri, é objetivo vazio. Ela fecha feridas, mas não cura. O que me traz satisfação não é vê-lo preso, mas saber que reconstruí minha vida completamente. Que me tornei alguém de valor, alguém que salva vidas. Planeja processar civilmente? Recuperar herança? Parte será recuperada através de processos apropriados. Mas não é sobre dinheiro. Nunca foi. É sobre dignidade. Expor a verdade. Garantir que ele pague. E quanto ao perdão? Pode perdoá-lo algum dia? Silêncio longo, não sei. Honestamente, não sei se algum dia conseguirei perdoar. Ele não apenas tentou me matar, roubou 18 anos da minha vida. Anos que poderia ter passado fazendo o meu trabalho, construindo relacionamentos, vivendo. Mas aprendi algo. Perdão é para mim, não para ele. Se um dia perdoar, será para liberar minha alma, não absolvê-lo. Olhou para a multidão. O que posso dizer é, não vou deixar que o que Marcelo fez defina o resto da minha vida. Sobrevivi, me reconstruí. E agora vou usar minha experiência, minha plataforma, para fazer algo construtivo. Estou estabelecendo uma fundação, a Fundação Ana Clara, dedicada a ajudar vítimas de violência doméstica e crimes graves a reconstruírem suas vidas. Forneceremos apoio legal, psicológico, financeiro e profissional, porque sei o que é estar no fundo do poço sem esperança. E se conseguir sair, outras pessoas também podem. Os repórteres começaram a aplaudir. Era raro, mas a história era tão extraordinária que a reação foi espontânea. Também estou doando parte dos fundos recuperados ao Hospital Santa Cruz, especificamente para programa de atendimento cardiovascular gratuito, porque medicina não deve ser privilégio apenas dos ricos, e porque a vida que me foi tirada pode agora ser usada para salvar muitas outras. A coletiva durou quase 2 horas. Depois, Ana Clara estava exausta, mas aliviada. A verdade estava finalmente exposta. Não havia mais máscaras. Ela era Ana Clara Fonseca, sobrevivente, médica, ativista. Nas semanas seguintes, a resposta foi overwhelmingly positiva. Ana Clara se tornou símbolo de resiliência. Mulheres que sofreram violência enviavam mensagens de apoio. A fundação recebeu doações de todo o país.
O momento mais significativo veio 3 meses após a coletiva. Ela estava em sala do tribunal, observando através de vidro espelhado enquanto Marcelo dava depoimento. Estava magro, pálido, quebrado. Seu advogado público tentava defesa, mas era inútil. Evidências eram esmagadoras. Quando questionado sobre o crime, ele finalmente desabou. Fiz tudo o que ela disse. Dopei minha esposa, paguei médico para falsificar documentos, a enterrei por dinheiro. Sou um monstro. Não há desculpa. Destruí vida inocente por ganância pura. Foi a primeira vez em 18 anos que disse a verdade completa. Ana Clara, observando, sentiu algo se soltar. Não era perdão ainda, mas era liberação. Um peso enorme sendo tirado. Havia conquistado não apenas justiça legal, mas a admissão pública da verdade. O julgamento resultou em condenação máxima, 28 anos por tentativa de homicídio qualificado, falsificação, apropriação indébita. Marcelo tinha 52 anos. Quando saísse, se vivesse tanto, seria homem velho e destruído. Na saída do tribunal, repórteres abordaram Ana Clara. Doutora Fonseca, como se sente com a sentença? Aliviada. Não feliz, mas aliviada. Justiça não traz alegria, mas traz fechamento. O que vem agora? Ana Clara olhou para o céu de São Paulo pensando. Depois sorriu. Sorriso genuíno, não de vingança, mas de esperança. Viver, realmente viver, não apenas sobreviver. Fazer meu trabalho, ajudar pessoas, construir algo que valha a pena. Marcelo me tirou 18 anos, mas não vai tirar mais nenhum dia. O resto da minha vida é meu. 6 meses depois, Ana Clara estava no palco do Hospital das Clínicas, inaugurando o primeiro centro de atendimento da Fundação Ana Clara. Yara estava na primeira fileira, sorrindo com orgulho. Esta fundação nasceu da escuridão mais profunda, de um caixão enterrado, de anos de sofrimento, de injustiça que quase me destruiu. Mas aprendi algo. Não somos definidos pelo que acontece conosco, mas por como respondemos. Trauma pode nos quebrar ou nos forjar. Escolhemos. Olhou para a plateia, vendo rostos de mulheres que sofreram, profissionais dedicados, apoiadores. Eu escolhi ser forjada. Escolhi transformar dor em propósito. E agora escolho usar cada recurso, cada experiência, cada cicatriz, para garantir que outras pessoas tenham a chance que tive, a chance de reconstruir, de se transformar, de viver além do trauma. O aplauso foi ensurdecedor. Depois, Ana Clara e Yara tomaram café em confeitaria próxima. Você finalmente encontrou, Yara disse. Encontrei o quê? Paz. Está em seus olhos. Não aquela raiva queimando que você carregou. Mas algo mais leve, Ana Clara considerou. Você estava certa. Vingança não me preencheu. Mas isso preenche. Saber que minha dor pode ajudar outras pessoas. Isso tem significado. E Marcelo? O que tem ele? Ainda pensa nele? Às vezes, mas não com ódio. Com pena, talvez. Ele desperdiçou a vida sendo fraude. Nunca construiu nada real. Nunca foi amado de verdade. Morreu prisioneiro da ganância muito antes de ser preso. Essa é punição pior que qualquer cela, Yara assentiu. Você cresceu, Ana Clara. A menina enterrada 18 anos atrás era boa, mas ingênua. A mulher que saiu estava consumida por raiva. A mulher sentada na minha frente agora é completa. Forte, mas compassiva. Determinada, mas não vingativa. Você finalmente se tornou a melhor versão de si mesma. Ana Clara sentiu lágrimas. Obrigada, Yara, por tudo. Por me salvar quando era apenas sombra. Por me desafiar quando estava confortável sendo vítima. Por me amar quando era difícil de amar. Sempre foi seu potencial. Eu só ajudei você a ver. Terminaram o café em silêncio confortável. 2 mulheres que haviam sobrevivido a tragédias diferentes, mas encontrado força uma na outra. Naquela noite, Ana Clara dirigiu ao Morumbi pela última vez. O jazigo ainda estava lá, a lápide com seu nome visível, embora todos soubessem que estava viva. Ficou de pé diante dele, mas desta vez sem peso, sem dor. Eu estava morta. Não apenas enterrada, mas morta por dentro. Mas a morte não me quis, e agora entendo por quê. Tinha trabalho a fazer, vidas para salvar, propósito para cumprir. Se ajoelhou, tocando a lápide suavemente. Ana Clara Fonseca de fato morreu naquele caixão.
Mas o que ressurgiu foi algo mais forte. Uma fênix, como Yara diz, e fênix não se deixam enterrar. Elas queimam e das cinzas surgem novamente, mais brilhantes. Se levantou, limpou as lágrimas, caminhou de volta ao carro. Não olhou para trás, não precisava mais. O túmulo ficou para trás, monumento não à morte, mas ao renascimento. A prova de que mesmo da escuridão absoluta, mesmo do túmulo mais fundo, a vida pode retornar. Mais forte, mais brilhante, indestrutível. Ana Clara dirigiu de volta para casa, para sua vida, para seu trabalho, para seu propósito. O passado estava finalmente enterrado onde deveria estar. O futuro estava vivo, brilhante, cheio de possibilidades. Ela havia sobrevivido ao impossível. Agora vivia para provar que sobreviver não era suficiente. Era preciso transcender, transformar, triunfar não sobre inimigos, mas sobre o próprio trauma. E nisso, Ana Clara Fonseca, médica, sobrevivente, guerreira, curandeira, havia alcançado a vitória mais importante, a vitória sobre si mesma.